Na aula de hoje nós vamos conhecer a equação fundamental da calorimetria. Quando você mistura duas substâncias de temperaturas diferentes, o que vai acontecer? Elas vão trocar calor. A substância que possui uma temperatura mais elevada vai ceder calor para aquela substância que possui uma menor temperatura. Isso acontece, por exemplo, quando você mistura o café quente com um leite da geladeira. O café que possui uma temperatura mais elevada vai ceder calor para o leite que possui uma menor temperatura. A mesma coisa vai acontecer se você colocar um cubo de gelo dentro de um copo com água quente. A água que está quente vai ceder calor para o cubo de gelo que possui uma menor temperatura, tá bom? E para isso, para calcular a quantidade de calor que foi fornecido pelo corpo que possui a maior temperatura e a quantidade de calor que foi absorvido pelo corpo que possui a menor temperatura, existe um cálculo. E é esse cálculo que nós vamos conhecer na aula de hoje, tá bom? Então esse cálculo é calculado através da equação fundamental da calorimetria. Como é que funciona esse cálculo? A quantidade de calor é igual a massa em grama vezes o calor específico da substância. Esse calor específico da substância, você não precisa se preocupar, porque a questão vai fornecer para você em meio ao texto, tá bom? É um valor tabelado e você não precisa decorar. Esse calor específico se trata da quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Então, cada substância possui o seu calor específico e ele vai estar sendo fornecido lá na sua prova, tá bom? Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico da substância, vezes a variação da temperatura. Nós vamos fazer um exemplo e você vai entender direitinho aqui como é que funciona a equação fundamental da calorimetria, tá bom? Então, olha só o que diz a questão. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água, tá bom? Então, olha só. Muito simples. Nós vamos utilizar aqui a equação fundamental. Então, para encontrar essa quantidade de calor, é necessário encontrar a massa, necessário encontrar o calor específico da substância e o ΔT. Então, vamos encontrar isso na questão. A massa, a questão forneceu 2 quilogramas. 2 quilogramas é a massa, porém, para aplicar na fórmula, nós precisamos primeiro transformar para gramas, certo? Então, 2 quilogramas transformado para grama é igual a 2.000 gramas. O calor específico, a questão também forneceu, que é igual a 1. E a variação da temperatura, a questão também forneceu. Uma equação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius. Então, trata-se de 28 graus Celsius menos 20, que é igual a 8 graus Celsius. Então, o ΔT é igual a 8 graus Celsius, certo? Agora, vamos aplicar esses valores na fórmula. Quantidade de calor é igual a massa, que é igual a 2.000, vezes calor específico, que é igual a 1, vezes o ΔT, que é igual a 8 graus Celsius. O resultado dessa multiplicação é igual a 16.000 calorias ou 16 quilocalorias. Caso você ainda não conheça as unidades da calorimetria, você pode estar assistindo às nossas videoaulas anteriores que nós explicamos direitinho lá como utilizar as unidades da calorimetria e como transformar essas unidades, caso seja necessário você fazer essa transformação na sua prova, tá bom? Então essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula.